Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja desde já com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui cultuando ao nosso Deus em mais um domingo, dia do Senhor. Nós somos a congregação presbiteriana do bairro de Vila Valqueire, aqui no Rio de Janeiro, e você é muito bem-vindo para estar conosco aqui assistindo mais uma transmissão ao vivo que nós fazemos tanto pelo Facebook quanto para o Instagram, para todos aqueles que nos seguem estarem em comunhão conosco, partilhando da palavra de Deus, orando a Deus, colocando a nossa vida na presença do Senhor, como a gente sempre se lembra, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que dizem: onde dois ou três se reúnem para buscar o nome do Senhor, a presença de Jesus Cristo é garantida, é assegurada, comunicando ao nosso coração a paz de Deus que sempre excede todo o entendimento. E essa canção que nos introduz em culto nos fala do Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor e nada ocultei de Deus, e Deus se inclinou para mim. Essa é uma esperança que reveste a nossa fé, que faz com que o nosso coração esteja tranquilo, esteja sempre mantendo viva a esperança que vem de Deus. Não é isso? Vamos falar com Deus, irmãos. Vamos hoje estar voltados neste culto para a oração e para a reflexão na palavra de Deus. Hoje a nossa ênfase é buscar ao Senhor, é entender essa misericórdia que Ele tem por nós e consagrarmos nesse dia a nossa vida à oração, à palavra de Deus. É dia do Senhor, dia que Ele produziu em nosso benefício. Ele produziu o dia dele para nós buscarmos o seu santo nome, santificarmos esse dia e também para que houvesse descanso na nossa alma, para que houvesse contemplação da grandeza desse Deus, das maravilhas desse Deus. Não importa o tempo em que a gente vive, nós estamos buscando ao Senhor em comunhão com Ele para que o nosso coração esteja voltado para a comunhão íntima com Deus, fazendo isso não como fruto de uma obrigação que temos, uma obrigação religiosa, mas muito pelo contrário, este encontro que nós fazemos aqui é promovido com base no amor de Deus, que foi manifestado na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nos resgatou das trevas para o seu reino maravilhoso. E então, nós que estamos sendo inseridos nesse reino, que estamos a cada dia crescendo na graça e na verdade de Deus, nos unimos como irmãos em Cristo para darmos todo louvor, toda glória para esse Deus que é digno de ser louvado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, é na Tua presença, Senhor, que nós aqui nos encontramos, sabendo, Senhor, que este encontro só tem sentido, só é algo agradável aos Teus olhos, Senhor, se é feito de todo o nosso coração, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, como cumpridores de uma agenda religiosa, Senhor, mas como servos e discípulos de Cristo, que se reúnem com amor e esperança e também com reverência ao Teu nome, Senhor, porque nós amamos ao Senhor, porque primeiramente o Senhor foi quem nos amou e entregou-se na cruz por nós, para que hoje tudo isso fosse possível, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Senhor, porque mesmo distantes fisicamente uns dos outros, nos aproximamos não só pelas redes sociais, mas também espiritualmente, orando uns pelos outros, buscando ao Teu santo nome, buscando a Tua face, e assim sendo espiritualmente conectados uns com os outros pela maravilhosa comunhão
que o teu Santo Espírito nos conduz, Senhor, e pela sua maravilhosa graça, Senhor Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que somos indignos disso tudo, somos pecadores, somos caídos nos nossos delitos, nos nossos pecados, por causa da falta de conformidade com a tua lei, Senhor. Mas em Jesus Cristo somos perdoados, encontramos reconciliação, encontramos o teu amor, conhecemos, Senhor, a verdadeira realidade de quem somos, pecadores, salvos pela tua graça, que erramos frequentemente, Senhor, mas que em Jesus Cristo obtemos o perdão dos nossos pecados e somos justificados e santificados a cada dia para lutarmos contra nós mesmos, contra o pecado que ainda frequentemente nos assedia, mas sabendo que ele não tem domínio sobre nós, mas sim Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos modela, que nos molda, que apara todo dia os nossos erros para nos conduzir à salvação, Senhor. É com essa humildade, Deus, é com esse reconhecimento da nossa pobreza espiritual que nós oramos, que nós começamos este culto a Ti, Senhor, neste dia especial, que é dia do Senhor, fazendo isso com iniciativa, com amor e com esperança que vem do céu. É isso que nós desejamos e fazemos em nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Amém e amém. Você que entra agora no Instagram e também no Facebook, eu convido você então a abrir comigo no Salmo 40 para nós meditarmos na palavra de Deus. Salmo de número 40, e eu vou fazer essa leitura na versão NVI. Esse é o salmo que nós cantamos no início desse culto e que nós então vamos introduzir o nosso louvor e a nossa adoração. Eu quero ler com você todo o Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça
os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém e amém. Esse é o cântico e também a oração que o salmista faz em forma de alegria e de louvor ao Senhor, para então nos introduzirmos na presença de Deus. Nós vamos, meus irmãos, orar nesse momento, falar com Deus e então meditarmos na sua palavra que é abençoada. Nossa liturgia, como eu disse, está voltada para a reflexão dos salmos. Então nós vamos nesse momento partilhar a palavra de Deus com os irmãos, entendendo que o Senhor tem palavra para a nossa vida. Senhor Jesus, na tua presença nós nos encontramos e somos abençoados, Senhor, com a leitura da tua palavra e também, Senhor, com as orações que fazemos quando nós sentimos a tua presença e o teu Espírito se comunica com o nosso Espírito para revelar as insondáveis riquezas do Senhor Jesus Cristo, que traz para a nossa vida alimento sólido que te glorifica, Senhor, e que também coloca a nossa vida em desafio contra nós mesmos e também mostra palavra de graça e de misericórdia e de libertação para o nosso ser. Nós pedimos que neste momento o teu Santo Espírito, que inspirou o texto bíblico, que nós já vamos ler e meditar, agora, Senhor, tu venha sobre nós e traga-nos a iluminação que vem dos altos céus, para que todos nós possamos compreender a tua palavra e nos comportarmos de acordo com aquilo que o Senhor exige de nós, sempre conduzidos pela tua mão e pela tua maravilhosa graça. É o que nós queremos, desejamos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Abra então a sua Bíblia num outro salmo, Salmo 113. Salmo que nós vamos meditar nesta noite é o Salmo de número 113. Salmo 113, verso 5 ao verso 9. Palavra do Senhor. Agora eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Palavra de Deus diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos que adorar a Deus consiste numa ordem de Deus, mas também uma necessidade do crente. Muitas e muitas vezes nós repetimos o fato de que tudo que nós produzimos para o Senhor deve ser o resultado de motivações internas que nos aproximam humildemente da presença do nosso Deus e, correspondendo à presença dele, à sua santidade, à sua grandeza, nós somos atraídos de forma irresistível e impactante para buscar a face do nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou com respeito à adoração um dos maiores princípios, talvez o princípio que embasa a centralidade dessa atitude para com Deus, ao dizer para uma mulher samaritana na beira da estrada, diante de um poço, que Deus é espírito. E importa, sendo assim, que os seus adoradores o busquem, o adorem, não de forma apenas religiosa, mas de forma espontânea e sincera. Deus
é espírito, importa então que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante um fato histórico que nos mostra que quando o general Pompeu, um poderoso general romano, invadiu a cidade de Jerusalém, lá no ano 63 da era cristã, dominando e subjugando de vez aquela região, ele fez questão de visitar o templo de Jerusalém. E ele tinha em mente que o Deus de Israel era um Deus famoso por grandes milagres, por ter aberto o Mar Vermelho, e conhecendo a história, o general Pompeu resolve ir conhecer o templo e chegando lá, entrando no Santo dos Santos, ele fica maravilhado não com o que ele vê, mas com o que ele não vê. Ele vê um santuário bonito, esplendoroso, mas ele não vê uma escultura, uma imagem diante de quem as pessoas, os judeus, adoravam. E ele percebe que aquele povo, não tendo ídolos, não tendo deuses esculpidos por mãos humanas, era justamente um povo que tinha encontrado no seu coração o lugar mais digno de adoração a esse Deus. Não é? Um fato histórico que nos mostra a importância da adoração e a profundidade com a qual Deus requer que todo servo dele encontre no seu próprio coração um lugar mais sincero, onde as necessidades de busca e de encontro com o Senhor sejam plenamente satisfeitos quando nós, espiritualmente, no nosso coração, tomamos a atitude de dar com a nossa vida toda a glória e toda a honra ao Senhor. E é interessante que o Salmo 113, ele é composto justamente com essa proposta de dar toda a glória a Deus, dizendo aleluia, sendo parte de um grupo de salmos chamado de Halel hebraico, onde se dá todo o louvor ao Senhor, do Salmo 113 ao Salmo 118. E é assim que esse salmo começa, com a palavra aleluia, e é assim que esse salmo termina, com a palavra aleluia, chamando o povo de Deus para louvar ao Senhor, para cantar esses salmos na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, nas ocasiões públicas de adoração a Deus, convocando não apenas a presença das pessoas, mas a intimidade delas, o coração delas, que deveria encontrar em Deus o significado, o sentido para louvar ao Senhor. Por exemplo, o versículo 3, que nós não lemos, diz assim, que do nascimento do sol até o seu poente, louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que nós queremos responder com este salmo da palavra de Deus é o que embasa essa adoração? O que embasa esse louvor? Essa gratidão, essa atitude espontânea e sincera para com Deus? Os versos 5 a 9 que nós lemos e queremos meditar neles, nos mostram as razões pela qual nós adoramos a Deus. E esse é o tema da nossa mensagem. Por que nós adoramos a Deus? Quais são as razões que embasam isso? O que define o nosso culto diante do Senhor? O que nos faz ficar tão admirados, tão maravilhados e tão perplexos com esse Deus que nos impulsiona a buscarmos o seu santo nome? E a primeira razão que nós encontramos respondendo à pergunta por que nós adoramos a Deus, o salmista nos mostra que nós adoramos a Deus porque Deus é incomparável tanto pela sua natureza quanto pelo seu poder. E é isso que ele vai dizer no versículo de número 5, fazendo aqui uma pergunta que é uma pergunta retórica. Quem há semelhante ao Senhor, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Nós adoramos a Deus porque ele é justamente um Deus incomparável. Justamente porque essa pergunta é facilmente respondida com a resposta de um adorador que diz: não há ninguém que é semelhante ao nosso Deus e não há ninguém que coloca um trono no universo, nas alturas,
em todo o cosmos, em todas as situações espirituais e governa isso. Não há outro Deus. O salmista, desde já, com essa afirmação, com essa pergunta retórica que nos impulsiona a adorar a Deus, ele já faz um desafio aos falsos deuses. Não há outro Deus digno de ser adorado senão o Deus de Israel, que coloca o seu trono nos mais altos céus. Ou seja, meus irmãos, não há quem se compare a esse Deus. Por mais que os homens tentem, com a sua mente caída, fabricarem ídolos e se ajoelharem diante desses ídolos, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. A palavra de Deus nos mostra que não há concorrência. Não há outro Deus que seja digno de ser adorado, senão aquele Deus que fez os céus e a terra, aquele Deus, o único Deus, que é Deus de Israel, que se assenta nas alturas, que tem o governo sobre todas as coisas, e nós o adoramos porque ele é Deus na sua essência, que nos criou para esse propósito, para que nós o adorássemos, para que nós glorificássemos o seu santo nome. E o autor aqui, o salmista, ele enfatiza dizendo que esse Deus é o Senhor e ele tem um trono nas alturas, desafiando também os príncipes da terra, os governantes, aqueles que pensam que estão no controle das coisas, que têm o poder, que determinam as situações, a vida pública, a política, esses homens que, segundo a palavra de Deus, frequentemente estão se exaltando, ficando soberbo, achando que são poderosos, achando que os seus exércitos são dominadores, que são ameaçadores, que são conquistadores. O salmista chama todos os povos a esse confronto, dizendo: quem é igual a Deus, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor nosso Deus, que coloca o seu trono lá nas alturas, que é exaltado entre as nações. Por mais que os homens pensem que estão no controle da história, nenhum governante, por mais poderoso ou influente que seja, toma assento no trono do universo. E o salmista nos revela que a busca pelo poder é uma busca vã, porque só Deus tem o seu trono, tem o governo, tem o cetro de poder nas suas mãos, porque esse Deus, que é digno de ser adorado, ele se assenta nas alturas, governando os destinos da sua criação, meus irmãos. Isso é um motivo para nós adorarmos a Deus. Ele é essencialmente Deus. Ele é essencialmente incomparável, seja em grandeza, seja em majestade, seja em poder. E essa é a primeira razão que aquece o nosso coração, que enche a nossa vida de amor e de reverência para com esse Deus, de entender que esse Deus é de fato um Deus incomparável. Não há ninguém que governe a nossa vida, por mais competente que seja, do que o Deus de Israel, aquele que se assenta nas alturas. Mas veja, uma segunda razão comigo para nós adorarmos a esse Deus é também porque esse Deus, ele se assenta nas alturas, mas ele também é um Deus que se importa com a sua criação. E aí o versículo 6 vai dizer que este mesmo Deus, exaltado, poderoso, onipotente, ele se inclina para ver o que passa tanto no céu quanto na terra. É interessante a forma de falar do salmista. Esse Deus que é exaltado é um Deus que, curiosamente, ele se inclina, ele se abaixa, ele coloca a sua cabeça para olhar para o que acontece tanto nos céus quanto na terra. O Deus que nós cremos, irmãos, segundo o olhar teísta da realidade, é um Deus que criou o mundo, mas intervém no mundo com a sua providência, diferente daqueles que pensam com um olhar deísta, com D de dado,
que dizem que Deus deu corda no mundo e foi embora. E agora a nossa vida depende apenas das nossas atitudes. O salmista nos mostra que esse Deus, sendo Deus, ele se inclina para ver o que está passando no céu. Esse Deus que está acima dos céus, ele se inclina para ver o que acontece no céu e também sobre a terra. Por mais que haja lutas, por mais que as calamidades aconteçam, esse Deus se inclina para ver o que está acontecendo. Eu pergunto a você nessa noite, você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo com a terra, com a criação, com a situação da pandemia do coronavírus? A palavra de Deus nos assegura que esse Deus sabe, que esse Deus vê, mas não apenas Deus sabe, Deus vê, ele se inclina, ele se coloca em situação de exercício de misericórdia para com a sua criação. E é diferente dos deuses que os povos pagãos adoravam. Pense nos deuses que a Bíblia mostra como falsos deuses. São deuses sem relação com a sua criatura. São deuses fechados, distantes. No entanto, o amor desse Deus de Israel, o amor desse Deus que se inclina para ver o que passa com a sua criação, seja ela nos céus ou na terra, é um amor relacional. É um amor onde Deus intenta comunhão para conosco, que faz isso supremamente enviando o seu Filho para morrer pela nossa vida, para que nós hoje sejamos reconciliados com Ele. Portanto, eu e você podemos, como o salmista, fazer essa pergunta, que também é retórica. Nós podemos dizer, quem é como o nosso Deus? E quem é como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes se esvaziou para tomar a forma de servo, semelhante aos homens, humilhando-se a si próprio, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem é Deus como nosso Deus, que esvazia-se de si mesmo, que envia o seu Filho para morrer por nós? Quem é como nosso Deus, que está exaltado acima dos céus e da terra, mas mesmo sendo exaltado, Ele mesmo concorda em satisfazer a sua ordem criada com misericórdia. Vejam, meus irmãos, embora exaltado nas alturas, embora não precisando dar nada a nós, esse Deus toma a iniciativa de Ele mesmo se inclinar, não porque haja em nós alguma coisa boa, não que nós tenhamos produzido para esse Deus alguma coisa, mas Ele mesmo, de forma espontânea e direta, resolve olhar para a nossa vida. Isso é motivo para nós adorarmos a Deus. Por que nós adoramos a Deus? Porque esse Deus se importa conosco. Por que nós adoramos a Deus? Porque esse Deus se inclina para nós. Por que nós adoramos a Deus, meus irmãos? Porque apesar de pecadores que nós somos, apesar de não merecermos nada desse Deus, Ele se inclina. Ele abaixa a cabeça para a nossa pequenez e para aliviar a nossa miséria. Não importando as circunstâncias que nos cercam, não importando a nossa condição pecaminosa e rebelde e frequentemente inclinada para fazer o que é errado, esse Deus, palavra de Deus, nos garante. Ele se inclina para ver o que acontece na vida das suas criaturas, na minha vida e na sua vida. Se isso não for motivo para nós o adorarmos, meus irmãos, a Deus, o que será? Se o olhar para a manifestação suprema da inclinação de Deus, que é a cruz de Cristo, que é o sacrifício dele na cruz por nós, se isso não produzir desejo de Deus, necessidade de adoração, o que vai desencadear isso? Nós adoramos a Deus porque mesmo Ele sendo exaltado nas alturas, Ele se inclina para nós. Ele se manifesta
na nossa vida com graça e com misericórdia. E por último, nós também adoramos a Deus, porque esse Deus, em se inclinando para nós, ele age bondosamente para aqueles que são humildes e desprezados. A palavra de Deus diz aqui, nos versos 7 a 9, que esse Deus, em se inclinando para ver o que acontece com a sua criação, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar ao lado de príncipes do seu povo, e também faz que a mulher estéril viva família e seja alegre mãe de filhos. Veja a misericórdia de Deus. O salmista dá exemplos dessa ação bondosa de Deus, mostrando como ele age com misericórdia com os desvalidos e necessitados, ou seja, com os pobres e humildes. Lembre-se você que, na visão do Antigo Testamento, ser pobre e necessitado significa passar necessidades a tal ponto em que o pobre necessitado não tem outro refúgio a buscar senão o próprio Deus. Na linguagem do salmista, os desvalidos e necessitados são aqueles que, diante dos seus terríveis sofrimentos, não encontram meios de salvação por eles mesmos, razão pela qual eles buscam a salvação de Deus, reconhecendo a sua dependência espiritual com Deus e reconhecendo que não tem qualquer direito a essa salvação. Por exemplo, o Salmo 34, há uma oração dizendo que este aflito clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O Salmo 40, que nós lemos no início deste culto, diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele é o meu refúgio, o meu amparo, o meu libertador. O profeta Isaías vai profetizar dizendo que os aflitos e necessitados buscam águas, mas não há águas e a sua língua seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. E o Deus de Israel não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude e a terra seca em mananciais. São esses que o Deus de Israel, que é exaltado das alturas, ergue do pó e do monturo, do monte de lixo que pegava fogo em Israel, que atraíam mendigos e necessitados para se aquecerem. Semelhantemente, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo opera em nós essa obra, nos tirando da nossa miséria espiritual, levantando pessoas que estão falidas espiritualmente, caídas nos seus pecados, desviados da presença de Deus, dando a pessoas assim um novo coração, fazendo com que pessoas humildes, caídas, desprezadas, sejam levantadas para serem introduzidas por Deus a uma exaltação, fazendo-as assentar aos lados dos príncipes, que é a linguagem ilustrativa do salmista. O salmista declara aqui, irmãos, a maneira como Deus age, escolhendo as coisas do mundo, que são tolas, fracas e humildes, agindo com graça diante daqueles que são desesperados, que são socialmente desprezados, que são pobres, como acontece com a mulher estéril, e Deus os levanta, sabe, para si, para exaltar e fazer tomar assento juntamente com Cristo nas regiões celestes. Essa é a essência do reino de Deus, é subverter a lógica do mundo, fazer com que aqueles que são humilhados sejam exaltados na presença do Senhor. Para Deus tem valor as pessoas que o buscam com humildade de espírito. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, dizendo que felizes são aqueles que são humildes de espírito, mas a palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam do Senhor com soberba, com altivez de espírito, Ele conhece esses de longe. Qualquer pessoa, de qualquer procedência, pode hoje, no Senhor Jesus Cristo, ser restaurada, porque esse Deus,
ele se inclina para a sua criação e age bondosamente, por mais desprezados que nós sejamos. Veja o que ele faz com a mulher estéril. Ele faz com que a mulher estéril, verso 9, ela viva em família, ela tenha um lar, ela se alegre sendo mãe de filhos. E talvez, irmãos, a gente não pense na profundidade que isso tem no contexto de Israel. Ser estéril e ser mulher, nos dias do Antigo Testamento, na lógica do passado, significava uma das maiores tragédias para uma mulher casada em Israel. Além dela ser considerada amaldiçoada, além dela ser considerada alguém que estava sob o julgamento de Deus, ser estéril também significava passar a velhice na solidão, sem ter alguém para ajudá-la no fim da vida. Era uma desgraça para a vida, era uma desgraça para a mulher, era uma desgraça para a família. Mas o salmista nos mostra que esse Deus, subvertendo a lógica da realidade, reverte a situação até mesmo da mulher estéril que crê no Senhor, mostrando que não há impossíveis para esse Deus. Ele faz com que a mulher estéril, que é socialmente desprezada, ela viva em família. Ela seja recolocada por Deus em posição de grande estima e ela seja alegre mãe de filhos. O Senhor renova a força, renova a estima, traz a alegria do coração daqueles que provam e observam a bondade desse Deus. É isso que Deus faz com a vida de Sara, com a vida de Rebeca, de Raquel, com a vida de Ana, que talvez esse salmo ilustre muito claramente a vida de Ana, que clama ao Senhor por um filho, mas também com a vida de Isabel, já no contexto do Novo Testamento, mostrando que todas essas mulheres que a Bíblia nos mostra como estéreis, deram luz a grandes homens de Deus, a grandes servos do Senhor que foram poderosamente usados pela simples vontade de Deus se inclinar para a situação terrível delas, meus irmãos. Do mesmo modo, o Senhor, quando se inclina para nós, quando Ele toma a atitude de não levar em conta o que somos, Ele faz com que a nossa vida seja levantada de uma miséria espiritual e nós, em Cristo Jesus, sejamos recolocados por Deus em posição de glória na mente do Senhor. Esse é o amor de Deus para conosco. Essa é uma razão pela qual nós adoramos a Deus. Ele tem amor por nós. E assim como Ele age com a mulher estéril, e assim como Ele agiu na história levantando pessoas da miséria, do monturo, Ele faz isso com a nossa alma. Ele nos resgata e nos conduz para uma nova vida em Jesus Cristo, meus irmãos. Quais são as consequências disso? Quais são as aplicações que a gente faz à nossa vida, entendendo as razões pelas quais nós devemos e podemos hoje nos voltar para o Senhor? Quando olhamos para este Salmo 113, nós entendemos que há e sempre haverá motivo para adorar a Deus. É a isso que nós devemos nos apegar. Certamente, meus irmãos, há na nossa vida mais motivos para adorarmos ao Senhor do que para murmurarmos, do que para reclamarmos quando nós olhamos para esses porquês, esse Deus que se assenta nas alturas, esse Deus que na sua essência, no seu poder é incomparável, mas que mesmo sendo assim se inclina para nós olhando para isso, não temos outra atitude na nossa vida, senão contemplarmos ao nosso Senhor e reagirmos com o nosso coração em atitude de adoração, bendizendo o nome do Senhor. Deixa eu perguntar para você, nesta semana que passou, quantas murmurações você fez com relação à vida e quantas atitudes de adoração você teve nesta semana? Meus irmãos, se nós temos reclamado mais do que nós não temos, do que enaltecido ao Senhor que nós já o temos hoje, é necessário que a gente repense a nossa vida de servos, de discípulos de Cristo,
de adoradores de Deus. Porque não faltam razões. Esse texto nos comprova que este Deus é totalmente digno de ser louvado e adorado. O salmista começa esse salmo dizendo aleluia, louvado seja Deus, e termina dizendo aleluia. Os grandes feitos do Senhor são comprovados na história. E será que com a nossa vida seria diferente? Será que mesmo crentes no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida tem sido um poço de murmurações? Será que como servos do Senhor, nós temos apenas descrito a realidade, constatado os dias que vivemos, as lutas que temos, as provações pelas quais nós passamos, e isso tem feito com que o nosso semblante se caia? Ou nós, mesmo diante das lutas que enfrentamos, do contexto da pandemia, das necessidades, das dificuldades, nós olhamos para o nosso Deus e dizemos: eu sirvo ao Senhor, que é um Deus entronizado nas alturas. Eu sirvo ao Senhor, que se inclina para mim, e Ele vem ao meu encontro para aliviar a minha miséria. Eu sirvo ao Senhor, que mesmo eu sendo quem eu sou, pecador, carente da graça de Deus, Ele não me escorraça, mas a sua graça me assiste, o seu Espírito assiste a minha vida nas minhas fraquezas. Nós temos que repensar, meus irmãos, a nossa vida neste sentido, do quanto nós temos empenhado e dedicado ao Senhor em sincera e genuína adoração. Segunda aplicação é a que nos diz que Deus, se inclinando sobre a sua criação e agindo tão bondosamente, Ele nos mostra que Ele faz tudo isso porque o nosso Deus é essencialmente amor. Nosso Deus é essencialmente bondade e misericórdia. Nós o adoramos, meus irmãos, porque por mais que nós erremos com Ele, Ele nos ama. E isso é motivo suficiente para nós o adorarmos todos os dias. Quando nós adoramos a Deus, então, a nossa atitude precisa ser revestida com total humildade ao Senhor. Isso é motivo para que nós o adoremos, porque por mais que nós estejamos frequentemente tentando fugir da sua presença, muitas vezes, esse Deus nos ama. Esse Deus olha para a nossa vida e perdoa os nossos pecados. Deixa eu perguntar para você, nas suas orações, você tem orado ao Senhor, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, porque apesar de quem eu sou, o Senhor me ama? Ou nós temos orado a Deus com aquela oração do fariseu, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou pecador como os demais, se achando bom na presença de Deus. O nosso Deus se inclina para ver é a nossa miséria, é a nossa condição de desvalido, nos mostrando quão dependentes nós somos da sua graça e da sua misericórdia. E é exatamente esse o consolo para a nossa vida, é saber que Deus é soberano. É a terceira aplicação que nós fazemos, é que nós, olhando para esse Deus e adorando esse Deus, nós somos consolados com a sua presença. Existe consolo para a nossa vida. É saber que esse Deus, sendo soberano, incomparável, todo-poderoso, que se assenta num trono, que está exaltado nas alturas, faz com que todos esses atributos maravilhosos consolem a nossa vida hoje. Nós sabemos que esse Deus é quem nos governa. É saber que esse Deus, se inclinando em nosso favor, com misericórdia e com bondade, Ele faz tudo isso para colocar no nosso coração a paz e a certeza de que os destinos, os rumos da nossa existência estão caminhando não de forma desordenada, mas de forma controlada. Não há ninguém semelhante a esse Deus e não há ninguém melhor do que Ele para gerir, para gerenciar, para dar a administração correta aos nossos rumos, meus irmãos. Isso faz com que nós adoremos a Deus. Mas se Deus se inclina para nós, a quarta aplicação nos diz é que há também para o crente uma tremenda responsabilidade em entender que esse mesmo Deus que se inclina para aliviar a nossa miséria,
que ergue do pó o desvalido, que ergue do monturo necessitado, que faz com que a mulher estéril tenha filhos, que age milagrosamente com a nossa vida. É um Deus que, sendo assim, Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe o que se passa conosco, Ele sabe quais são os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas crenças, os nossos sentidos que nós produzimos para a nossa vida, e sabemos com isso também que não há nada em nós que está oculto a um Deus que se assenta nas alturas e que se inclina sobre a criação, trazendo sobre a nossa vida, meus irmãos, a responsabilidade de nos portarmos de acordo com o que esse Deus misericordioso quer de nós, com o que esse Deus que é misericordioso e também justo, e também um Deus que eu tenho que levar a sério, com um Deus que eu não posso brincar. Se esse Deus se inclina para a minha vida, para saber o que passa comigo, para nos dar assistência nas nossas necessidades, saiba de antemão que esse mesmo Deus observa a sua vida e sabe que tipo de pessoa eu e você temos sido. E nos chama para correspondermos à sua graça, para o levarmos a sério, para sermos gratos para com Ele, correspondendo à sua graça e à sua misericórdia. Nós precisamos ter atitudes de adoradores, não apenas nos cultos que prestamos ao Senhor, mas também na vida, na prática e nos relacionamentos que nós temos, meus irmãos. Certamente nós temos falhado nessas atitudes, nessas realidades. E a palavra de Deus então nos encoraja para nós observarmos tudo isso que Deus é e clamarmos a Ele a assistência divina, a necessidade de mudança, não apenas para que a nossa vida melhore, não apenas para que sejamos adoradores verdadeiros, mas para que, acima de tudo, esse Deus que se assenta nas alturas seja também exaltado no trono do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide do nosso coração e mude a nossa vida, fazendo adorar, que nós adoremos todos os dias ao seu santo nome e busquemos a sua face com intenção genuína e verdadeira que agrade ao Senhor. Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos falar com Deus então, pedindo a aplicação, pedindo a frutificação da palavra dele pelo seu Santo Espírito e também entregando ao Senhor a nossa semana. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus bendito, na tua presença nós nos encontramos sabendo que somos totalmente carentes da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, sabendo que não há nada em nós que por nós mesmos a gente consiga produzir para sermos agradáveis a Ti. Não fosse o Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, nós, Senhor, já teríamos perecidos. Mas é pela tua graça e pela tua misericórdia que nós encontramos com o Senhor novamente, que nós nos voltamos para Ti, para nós o adorarmos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, porque primeiro o Senhor nos amou. Não fosse isso, Deus, nós já teríamos a nossa alma lançada no fogo do inferno, Senhor, para perecer tormentos eternos. Mas, Senhor, louvado seja o Teu nome, que porque apesar de quem nós somos, o Senhor nos ama, o Senhor nos salva, o Senhor nos santifica todos os dias, não pelo nosso esforço, mas pela Tua graça que nos chama a nos esforçarmos. Ó Deus, nós Te adoramos, porque apesar da grandeza Tua e da Tua santidade, o Senhor não nos escorraça, mas o Senhor nos assiste, o Senhor tem misericórdia de nós, se inclinando para sempre nos aliviar a miséria. As Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam toda a manhã,
grande é a tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, aqui na tua presença, nós estamos desejosos no sentido de que o Senhor nos mude, de que o Senhor nos dê um novo olhar para a vida, um novo espírito, uma nova atitude, Senhor, baseada no amor que nós temos para com o Senhor. Que o Senhor, com a tua graça, nos faça frutificar na tua obra, ó Deus, de forma humilde, de forma sincera e honesta na tua presença, Senhor. Não nos apegando, Senhor, às coisas que são vistas hoje, Senhor, mas naquilo que o Senhor tem para a nossa vida em termos de transformação e de realizações espirituais no nosso coração, Senhor. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, ó Deus. Sermos transformados pela tua palavra e conduzidos à verdadeira adoração, que é fruto de lábios que proclamam e confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, entregamos a ti a nossa semana, as nossas famílias, todos os pedidos de oração que aqui são feitos, Senhor. Nós colocamos na tua presença para que o Senhor, com o teu poder e com a tua maravilhosa vontade, atenda a todos nós que somos a cada dia renovados com o teu Espírito, Senhor Jesus. E que assim sendo, Senhor, o Senhor nos dê a graça de suportarmos as provações que enfrentamos, especialmente neste tempo de pandemia, Senhor. Sempre rogando para que o Senhor abrevie este tempo e nos dê persistência a cada dia para suportarmos as lutas que enfrentamos e combatendo o pecado que tenazmente e constantemente nos assedia, Senhor. É na tua graça, Senhor, e pelo teu poder que nós vivemos e nós nos colocamos, sempre rogando as tuas misericórdias, orando a ti em todo tempo e esperando confiantemente no Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor. Pedindo tudo isso e desde já te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais uma vez, meus irmãos, nos despedimos de forma sempre alegre e grata com a presença de Deus, mas também com a bênção de estarmos reunidos com aqueles a quem nós amamos, os nossos irmãos em Cristo, e a todos vocês que nos assistem pelo Facebook e pelo Instagram. A nossa palavra é sempre de gratidão, sempre pedindo aos irmãos que orem por nós, para que o Senhor nos dê a graça e sempre a autoridade e a palavra de Deus para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcance muitas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma boa semana. Compartilhe este vídeo, veja os nossos vídeos no YouTube, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais mensagens como esta. E na próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos aqui pelo Instagram e pelo Facebook mais um estudo bíblico sobre o reino de Deus, os atributos desse reino e também momento de nós fazermos aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é reunirmos em oração para buscar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Fiquem todos os irmãos na paz.